Depois disso eu fiz algumas participações de novela e aí eu fui fazer Malhação, que eu fiquei 2 anos e queriam que eu fizesse o mesmo personagem. Falaram, não precisa de mudar nada, faz o Basílio ali, só que vai chamar Download. Putz, grilo. Aí eu falei, não, cara, pô, eu tinha 23 anos, eu falei, cara, eu não posso ser um ator medíocre. Existe milhões de tipos de comédia. Você quer um nerd de novo? Existe 3, 4, 5, 10 tipos de nerd. Me ajuda, porque era a mesma roupa. E na época era o Ricardo Ódito, ele falou, vou te ajudar, vou te botar uma roupa diferente e tal. Só que o problema é que já tem 10, 15 episódios escritos, você tenta transformar esse texto e depois a gente vai adaptando. Cara, eu tremia pra caceta, assim, porque eu falei, meu, que louco, né? Tô desempregado, o cara me dá um emprego e eu falo, não. Mas hoje não sei. Mas E essa ia ser a minha pergunta, se ele ficou muito atrelado a esse personagem. Se ele sentiu. Ah, então deu super certo. deu super certo. Pronto, por um momento, sim. Porque como foi meu primeiro trabalho na Globo, e a Globo tem muita força, tipo, parece que você não existia antes. Então, ele é ator de comédia, ele é nerd, ele é... E muita gente, às vezes, não é ator mesmo. É muito physique de rôle lá, tipo estereótipo. Fica um pouco taxado. E eu acho que é legal é justamente essa brincadeira. Você dá a oportunidade da pessoa fazer coisas que saiam da caixa, da zona de conforto, né? Ok se você é bom em uma coisa. Eu até vi um dia uma frase de efeito, você falando sobre isso. Se você, um peixe saber nadar e não sei o quê. Se você é bom numa coisa, lapide aquilo e potencialize. Eu aprendi isso também na prática, porque chegou uma hora que eu falei, cara, eu quero fazer drama. Eu fiz Éramos 6, que eu era o Alfredo, sabe? Por que eu não posso fazer drama de novo? Agora eu só posso fazer comédia. E não existia esse glamorização da comédia. A comédia voltou a ter um ponto, uma coisa positiva. Na minha opinião, eu acho que na época daquela coisa da MTV, com a Tata Werneck, com o Adnet e tal. Categoria. Que eles começaram a ser jogados para Globo e aí viraram para as pessoas que estavam fazendo publicidade. Mas antes o ator de comédia era o zoado. Sim. Porque não é o mais bonito, não é o não sei o quê. É sempre visto como uma coisa... Como fácil. E parece que é bobagem, né? E parece que é fácil, né? Eu tava falando disso outro dia, que assim, o ator de comédia, o humorista faz drama. O contrário nem sempre. Não, mas na maioria não. Na maioria não. A gente, na verdade, acha uma forma ali na nossa vida, isso, de lidar com a vida. E tirar sarro dela. Ou a gente realmente tem uma coisa sarcástica, de sempre falar uma bobagem. E aí, às vezes, a gente começa a usar isso na nossa profissão. Normalmente é assim. E normalmente os comediantes tal, são muito, no fundo, às vezes até depressivos, né? Tem muito. Opa! A maioria, na verdade. A maioria. Porque enxerga nu e cruamente a vida, né? É por isso que você consegue ser irônico, sarcástico e falar rápido. Só que é uma música isso. E é uma música que você desenvolve, não é? Não é uma coisa que você pega e, tipo, do nada você... Uma habilidade. Não é uma técnica só. Cada um tem o seu senso de humor. E é uma coisa muito pessoal, específica, né? Então você desenvolveu na sua vida, E eu tinha isso para poder trabalhar na minha vida também. Só que a gente não tem só isso, a gente chora, a gente também tem tudo que todo mundo tem. Mas às vezes muita gente não sabe. E é tão importante, cara, ter senso de humor, né, na vida. Porque às vezes você sofre por tanta besteira que você se visse de um lado meio sarcástico, irônico, você não sofria tanto. Nada é tão pessoal, né? Tipo, leva tudo pro pessoal. Mas isso, eu briguei. Eu fui fazer Caras e Bocas depois de Malhação, depois de um tempo, porque eu tava querendo fazer drama. Foi ótimo. Mas drama todo mundo, de certa forma, faz. E aí eu acho que foi um pouco de erro meu, sabe? Assim, de um certo ponto. Porque eu poderia ter potencializado mais por um lado só. Mas enfim. É que você estava muito preocupado em continuar nesse estereótipo, mas se fosse em outro momento, você até aceitaria aquele papel numa boa. Você sabe, não importa se eu for fazer isso agora, depois eu tiro esse estereótipo. Mas naquele momento você já estava um pouco inseguro. Depois você desenvolveu a maturidade. Eu acho que eu também às vezes tenho uma cara de bonzinho, algumas coisas que não tem como a gente fugir. Para fazer um vilão, por exemplo, que eu fiz já, ele seria construído fora desse estereótipo. E acho que é isso que é interessante. Quando um autor ou um diretor enxerga que é isso, que é a vida, gente. Eu já vi tantas pessoas
Cara com de a boazinha. cara de boazinha, aquela que te dá bom dia todo dia, que tá te ferrando por trás. Normalmente, assim, né? A gente voltando pra coisa do esconde a testa que tá escrito idiota, a gente cai nessas coisas dessas pessoas que são... Sim. usam dessa cara de bonzinho, né? E, inclusive, eu acho até mais do que o vilão, sabe? É, Tipo, eu falo que eu prefiro lidar com lobo em pele de lobo. Sim. é melhor. Porque daí pelo né? menos você sabe com É, a quem você pessoa tá tá sendo falando. Que o lobo verdadeira, em pele né? de cordeiro. É verdade. Mas eu ia te perguntar, você falou que fez aí então o nerd e pediu essa mudança. Você consegue dizer assim, o que você considerou, tipo, eu vou mudar esse tom ou vou mudar Para eu fazer um drama. um outro nerd que não download. fosse o mesmo nerd? Então, porque o nerd Basílio era o nerd estereotipado de seriado americano. O nerd bobo que apanha. Gente, nerd somos todos nós hoje, né? Eu já vim com esse discurso. Eu falei, gente, todo mundo mexe no computador, todo mundo é nerd e vai ser cada vez mais nerd. Sim. O computador está cada vez mais dentro disso. Sim. Então, assim, por que esse nerd não pode ser pegador? Por que esse nerd não pode, sabe? Olha o Wagner querendo plantar uma cena. Não, mas assim. Não, mas pegar. Por que esse nerd não pode Por que pegar? esse nerd. Gente, eu não vou ter par romântico nunca. Não. Por que esse nerd não pode ser malandro? Ele pode ser nerd, mas ele pode ser uma coisa mais malandra. Ele não precisa ser o bobo, bababá, sabe? Ou ele finge ser, mas ele é bem malandro. Ele não deixa de ser ingênuo, é puro em algumas coisas, mas ele tem uma malandragem em algumas outras coisas, sabe? Tipo, não é tão óbvio. E aí esse nerd virou um pouco carioca, vai. Eu trouxe uma coisa mais carioca. Eu não sou carioca, mas já estava morando lá no Rio. E aí eu trouxe uma outra coisa, assim. Eu falei, meu, tem que ser meio descolado. Tanto que aí ele virou, ele virou o cara que era o beija bem, que beijava. Nunca, aí todo mundo falava assim, mas ele é nerd, mas ele beija bem, sabe? Tipo, aí começou até a brincar com essa coisa de não ser o óbvio. E aí deu super certo, graças a Deus. Aí eu fazia com a Laila Zaid, não sei se vocês sabem. A Laila fala hoje muito sobre sustentabilidade, uma ruiva. Bota lá a Ilazade na tela. Vocês podiam trazer ela aqui. Ela fala muito sobre educação de uma forma saudável para a criança. Ela tem mãe de 2, 3 filhos, acho. Que tem olho claro. acho que eu sei ela quem é. fala Sei muito, quem é ela também. vai em vários TEDs, essas coisas. Ela fala bastante bem sobre isso. Ela é muito... levanta a bandeira do negócio de sustentabilidade. Que legal.